Pela sua companhia, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. O presidente Lula indica que o anúncio do nome de Jorge Messias como substituto de Luiz Roberto Barroso no STF pode sair antes da viagem para participar da cúpula do G20 na África do Sul. Se a confirmação se der, como devem ser as reações no Congresso Nacional? André Anelli de volta aqui com a gente. André. Reações divididas, viu, Tiago, em relação aos opositores e àqueles da situação da presidência da República atual. O Palácio do Planalto ainda não definiu quando deve ser divulgado oficialmente o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. A depender do presidente Lula, o anúncio poderia acontecer ainda nessa semana, até sexta-feira, mas não houve qualquer tipo de definição nesse sentido por conta da insatisfação do Senado. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, defendia que Rodrigo Pacheco fosse o escolhido, mas o presidente Lula segue dando preferência a Messias. Uma das explicações dessa escolha seria o interesse do presidente Lula em apoiar Pacheco para uma candidatura ao governo de Minas Gerais no ano que vem. Rodrigo Pacheco, por sua vez, estaria propenso a se aposentar da política no término do mandato dele como senador. Com essa indefinição e com a vontade de Davi Alcolumbre contrariada, a expectativa é que o Palácio do Planalto espere toda essa poeira baixar, até porque a indicação precisa passar pelo Senado. Primeiro, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde ocorre uma sabatina, e depois no plenário, onde são necessários 41 dos 81 parlamentares com aval positivo. Historicamente, o Senado nunca reprovou uma indicação presidencial para a Suprema Corte, mas o governo quer uma aprovação mais tranquila para não criar uma animosidade ainda maior entre os poderes. Tiago. É isso, o bastidor com o André Anelli, as expectativas e quais devem ser as reações no Congresso Nacional, principalmente, claro, no Senado, que é quem aprova, referenda o nome escolhido pelo presidente da República. Até daqui a pouquinho, André. Bom trabalho para você. Deixa eu chamar a Dora Kramer, que continua aqui com a gente. Ô Dora, o quanto já se especulou em cima desse assunto? É uma das demoras talvez mais extensas da história republicana do Brasil para se indicar um ministro do Supremo. De qualquer forma, quais devem ser as reações? E se não for ele, hein, Dora? Olha, até não é a mais extensa a demora da indicação. Houve outras que demoraram mais, mas essa para a gente, o ineditismo dessa está no seguinte: nunca uma indicação certa foi tão incerta como essa, porque há todas as sinalizações, o nome dele circula, líderes do governo confirmam que é ele mesmo, ele, presidente da República, vai falar com o Rodrigo Pacheco, que é o preferido do Senado, para fazer aquele gesto, dizendo que é o Messias, e a oficialização não sai. Por quê? Justamente por causa disso que o André Anelli nos trouxe, que é a resistência do Senado, né? E não é uma resistência só do Davi Alcolumbre, presidente. Claro que essa é a mais significativa, mas dá resistência também de muitos senadores que consideram a proximidade do Jorge Messias, que é hoje ministro da Controladoria Geral da República, excessiva em relação ao presidente da República, ainda mais que os dois anteriores, Flávio Dino e Cristiano Zanin, também foram indicados pelo mesmo critério de proximidade. Então, tudo isso cria uma resistência. E agora ainda tem, Tiago, um dado novo, a informação de que uma fraude do INSS chegou ao conhecimento da CGU em 2024 e não foi nada investigado. Isso também entra no bolo. Então, o presidente Lula, acho surpreendente essa informação de que ele poderia indicar entre amanhã e depois, né, porque ele vai no fim de semana para a África do Sul, porque não me parece que as coisas estejam ajeitadas no Senado. E chega lá sem estarem ajeitadas, neste caso, é muito perigoso haver uma recusa.